E agora, entrando num outro assunto que as pessoas gostam de números, né? E quando a gente fala de bancos de dados, os números que mais prevalecem geralmente são relacionados a tamanho, né? Ah, eu conheço um banco de dados de tantos giga, tantos petabytes e por aí vai, né? No caso do Postgres, quais são os grandes cases assim de volumes de dados que tu já viste? Não necessariamente tenha trabalhado diretamente sobre, né? Não, existem casos de exabyte já, Postgres. Petabyte tem vários casos. Principalmente eu acho que o Yandex na Rússia, se não me engano. Enfim, tem vários casos de petabytes. Terabytes é o mais comum. Então, a gente atende vários clientes hoje no Brasil que são vários terabytes já há bastante tempo. Isso fazendo expurgo de dados ao longo do tempo. Se fosse o acumulado, já teria passado dos petabytes Entendi. há horas. Porque tem isso também, dependendo do negócio, tu não mantém o dado ali dentro do banco para sempre. Tu acaba expurgando e... Ou a informação é descartada porque realmente não precisa mais, em alguns cenários, ou expurgando e fazendo um backup salvando para manter por 5 anos, questão de legislação e tudo mais. E quando a gente trabalha com volumetria, o particionamento é o que resolve na maioria dos casos, ou estou errado nessa? Não, depende. Em grandes volumes de dados, depende. Existem várias estratégias para lidar com grandes volumes de dados. Particionar tabelas é uma delas. Mas existem também outras questões que dá para fazer, por exemplo, usar índice parcial. Né? Tu pode fazer um índice em parte dos dados de uma tabela para tu ter performance. Né? Porque no Postgres tu consegue criar um índice e tem uma cláusula where no create index. Né? E aí isso já resolve vários problemas de performance se eu precisar... O armazenamento é enorme, mas a busca observa só uma faixa de Isso, dados. porque o índice vai ser muito pequeno, vai ser extremamente performático, né? Não vai ser um índice enorme, né? Com a tabela com vários terabytes, que é outra coisa que é comum hoje em dia, uma tabela com vários terabytes de dados, e precisar fazer um scan adoidado em tudo que é parte da tabela. Né? Porque um índice também ele pesa no banco de dados. Tanto para consultar, mas para inserir também. Para inserir, né? E também para manter. Porque uma árvore binária ela pode ficar desbalanceada. Porque um software num tipo OLTP da vida, tu não só insere dados, não é um append only. Tu tem muito update, delete. Né? E isso aí quer dizer que eu estou retirando, marcando para remoção um bloco de dados, um pedaço de dados dentro de uma estrutura de dados. No caso, o índice é uma B-tree. No caso de uma tabela no Postgres, é um heap. Né? Então, internamente, a engine lá de storage tem que lidar com isso. Né? E aí gera o famigerado bloat lá que a gente sofre dando manutenção em bancos de dados, por exemplo. Né? E tu pode criar índices menores. Tu pode usar tipos de índices diferentes. A gente tem no Postgres B-tree, tem hash, gin, gist, brin, que é block range index. Ou, se tu é desenvolvedor, o Postgres possibilita que tu crie o teu próprio índice. Por exemplo, nas contribs do Postgres, lá que são pequenas extensões mantidas pela comunidade, tem um Bloom Filter num índice. Então, o algoritmo de Bloom Filter está dentro de um índice. E tu pode criar o teu índice maluco que vai resolver um caso específico também. Porque o Postgres é extensível a esse ponto. Então, essa é a grande sacada assim, do Postgres, sabe? E aí, para lidar com volumes de dados grandes, em termos de armazenamento, a gente pode adotar estratégias de particionamento, índices. E na questão de manutenção do servidor, backup, réplica, alta disponibilidade. Porque, por exemplo, quando a gente fala em banco de dados em produção, existem algumas métricas, né, que é o RTO e o RPO. Restore Point Objective ou Restore Time Objective, que é duas perguntinhas. Quanto tempo eu posso ficar fora, meu banco pode ficar fora, e quanto de dados eu posso perder? Obviamente que a gente sempre diz que eu não posso ficar fora nunca e eu não posso perder nenhuma informação, né? Aí a gente brinca até que, dependendo do que tu quer de RTO e RPO, a solução para atingir o RPO e o RTO vai ser tão mais cara do que o que tu tá gerando de receita, ou seja, o cofre é mais caro que o dinheiro que tu tem. Então, de novo, trade-off, né? E aí existem estratégias para tu lidar com isso.
Alta disponibilidade com vários nós, com tipos de replicação diferentes, replicação síncrona e assíncrona, para perder ou não perder transação, mas aí tu sacrifica um pouco a latência da transação, no caso de uma replicação síncrona. A questão de backup contínuo, que é um backup físico contínuo, não é o dump aquele. A gente brinca que o dump não é backup. O dump é backup, é uma estratégia de backup. Mas aqui o dump é um snapshot num ponto no tempo, né? E um backup de produção de um banco, tu tem que ser capaz de ter dump tu sempre tem perdas, né? Isso. Tu tem que ter a capacidade de fazer um point in time História. recovery, restaurar até um determinado ponto no tempo. Yeah. Que aí continuamente tu tá fazendo backup dos teus dados. E aí, em seguidinha a gente vai falar de estratégias de replicação, que é um assunto muito bom, né? Maravilha. Então a gente viu aí que realmente usando as estratégias certas, tem bancos gigantescos aí, geríveis, funcionando bem, só que muitas vezes tem que conhecer um pouquinho, como o Fabrício falou, de índice, de particionamento, conhecer um pouco mais sobre os recursos que o banco oferece e não simplesmente subir o banco lá e jogar os dados e esquecer, né? Tem que entender como é que ele funciona, como é que é a arquitetura, como é que é a questão de memória, como é que o Postgre lida com memória. Alocação. Sim, é importante entender gerenciamento de memória, como é que ele lida com a questão de processos, porque aí dependendo eu vou precisar ou não vou precisar de um pool de conexões. Fazer o dimensionamento correto da máquina também. Da máquina também, exatamente. Maravilha.